Eu não sei vocês, mas a minha intuição diz que esse vai ser um belo podcast. E hoje, no Espaço Aberto, nós vamos falar sobre a intuição na arquitetura, no empreendedorismo e no atendimento aos clientes. Então, curta, compartilhe esse vídeo e já deixe seu comentário aqui embaixo o que você acha do nosso podcast. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. E para falar sobre uma intuição estratégica, hoje eu tenho dois convidados especiais. O Laci Silva, que é arquiteto, e a Nilvane Mantei, que é pesquisadora com pós-doutorado em mente consciente e intuição. Bem-vindos, muito bom ter vocês aqui Obrigada, hoje. Lid, que alegria. Adoro esse tema, a Nil sabe. Já acompanha a Nilvane há muito tempo. E esse tema sobre intuição fez eu aprender muito sobre mim, né? Sobre os outros, mas especialmente usar no trabalho é diferente, né, Laci? Sem dúvida. Bom, quero agradecer aqui o convite. Obrigada. É um prazer estar contigo, estar com a Nilvane também. E vamos em frente. Nil, tu que vive esse assunto, Sim. né? Da onde que veio essa vontade? Conta um pouquinho, como que Sim. tu entrou nesse universo da intuição? Sim. Interessante isso, porque a minha pesquisa que me levou ao processo intuitivo. Quando eu concluí minha tese de doutorado, eu percebi que os empreendedores que tinham o melhor resultado financeiro dentre aqueles que eu entrevistei, melhor resultado financeiro e satisfação com o negócio, porque prosperidade não é só financeiro. Você tem que estar bem com o que você faz, satisfeito e ter prosperidade também a nível emocional, saúde, todas essas coisas acompanham o processo da prosperidade. E esses empreendedores eram os que usavam a intuição. Então, eu queria ter um checklist de livros, mentorias, coisas que nós pudéssemos fazer para ser mais prósperos, ter mais dinheiro, evoluirmos como empreendedores. E, na verdade, é o processo intuitivo quem define isso. Porque o empreendedor, ele conecta totalmente com quem ele é, em essência, e ele expressa isso nos negócios. E isso traz para ele a satisfação, isso traz para ele a alegria e o próprio estado de fluxo criativo, principalmente. Então, chamou muito a atenção, quando eu terminei minha tese de doutorado, essa questão que eu constatei, né, com a pesquisa acadêmica aí de 4 anos dentro da área do empreendedorismo. E no pós-doutorado eu optei por seguir nessa linha. Uma linha de pesquisa é em ecossistemas de inovação, é o processo inovativo. E a outra linha de pesquisa que eu sigo no pós-doutorado, que concluo agora, final do mês de junho, é a linha do processo intuitivo. Do protocolo, então estruturei um protocolo, li muito, pesquisei muito sobre o processo intuitivo, que é uma pesquisa científica, lembrando, né, a linha de pesquisa que eu sigo é realmente científico, você pode desenvolver a habilidade intuitiva, tem um fluxo. Então foi... Todo mundo pode ter, né? Todo mundo, mesmo quem acredita que não consiga, que não tem essa facilidade. Mesmo essa pessoa tem como, com certeza, melhorar ou desenvolver mesmo o processo intuitivo. Eu já conheci a Nil, só que foi quando eu desfiz uma sociedade que eu me peguei pensando assim, como que eu não vi isso? Como essa minha intuição não me avisou? Como que eu não percebi? E aí que eu já sabia que tu falava sobre isso, eu comecei a me interessar mais. Porque a gente acha que sabe escutar a intuição, ou a gente espera uma voz bem clara e nítida, né? Não sabe que tem todo um processo. Tem um processo. Né? Porque, enfim, são muitas vozes, né? É da intuição, é do ego, Exato. É de tudo da aí razão, pra ti. do medo. Aí do vem medo. com relação às emoções que são predominantes. Quando você vai tomar uma decisão que ela impacta de forma considerável na sua vida, geralmente vem a questão do medo. E o medo faz com que você não consiga ter clareza, porque você está com essa emoção muito latente. Então, por isso que a Lid, né, ela fez a jornada de intuição, e a gente já participou comigo online, também compartilhou a experiência dela. Ela sabe que a coisa mais importante do processo intuitivo é identificar qual é a emoção predominante
que está me envolvendo. Então, ser observador e não reativo. Ser muito mais observador e buscar esse estado de presença, que é o próprio estado de fluxo, de flow, como a gente fala, que também faz parte do processo criativo. É muito de vocês, né? Da área da arquitetura também. Lacir, tu que é arquiteto com anos de experiência, faz diferença usar a intuição no projeto, na arquitetura, no atendimento ao cliente? Sem dúvida, total. Aliás, pegando o gancho da tua colocação, que eu achei muito boa, como é que você não percebeu, não ouviu a tua intuição num caso de uma sociedade? Eu percebi que a intuição, ela não grita, ela sussurra. Então, você precisa estar presente para poder captar isso, né? Eu, pessoalmente, minha trajetória é um pouco diferente porque eu me considero muito mais um empreendedor do que um arquiteto propriamente dito, ou um arquiteto empreendedor, porque ao longo de 38 anos que eu estou empreendendo, eu tive vários negócios e sempre a arquitetura teve junto, né? Até como negócio paralelo, mas basicamente tudo isso, esse período todo, as experiências, os negócios diversificados em segmentos diversos, indústria, comércio, serviço, nasceram muito baseados na minha intuição. É um jogo de mão dupla, né? Porque na medida em que eu me desenvolvo como pessoa, como ser humano, tendo um empenho assim para autoconhecimento, né? Acho que tem que ter isso, né? Você começa a abrir a porta da intuição de uma forma mais efetiva. E o medo, Nil, que você colocou, eu posso dizer que ele está presente. Mas é melhor você arriscar com medo do que ter uma vida morna, né? Sem criar mudanças, enfim. Acho que é mais ou menos por aí. E aprender a acreditar e confiar na intuição, mesmo com medo, né? Porque eu acho que o medo, às vezes, não tá ligado ao vai dar errado, Sim, né? Sim. Mas o medo pode estar ligado no... algo novo. É muito diferente. Vou conseguir dar conta, né? Ou até o fato de... Eu me identifico muito com o que tu falou ali também. Eu sou arquiteta, mas eu também me vejo empreendedora. Por muito tempo me culpei. Porque sou formada em arquitetura, tenho que fazer arquitetura, né? Mas até ver que não. Pô, eu também sou empreendedora, né? Sou arquiteto, também sou empreendedora. E quando a gente é picado pelo bichinho do empreendedorismo, não tem, né? Sem dúvida. E o fato é que ser empreendedor e arquiteto é a mesma coisa. Porque todas as atividades que você exerce, qualquer área... antes de mais nada, você está empreendendo alguma coisa. Você está mudando uma realidade, está criando uma situação, está fazendo um esforço criativo. E é isso, isso é empreendedorismo, né? Abrir um escritório de arquitetura é empreender, né? Empreendedorismo, exatamente. Conversar com o cliente, você tem que ter uma postura empreendedora. Porque tem que entender o business dele também. Não adianta você ficar fechado numa caixinha, eu sou arquiteto, só faço isso. Não. Nós somos pessoas multifacetadas, né? E eu acho que é legal perceber isso. Isso. E eu, pelo menos, usando a intuição nos projetos, o que acontece muito? A gente faz o briefing, não sei se acontece contigo. Já aconteceu. Fiz o briefing, o cliente disse que não gosta de marrom. Não quer nada marrom. Mas madeira é marrom. Qualquer tom amadeirado é marrom. E eu falei, cara, eu vou botar madeira. Ele deve estar falando marrom, deve estar falando de outra coisa, né? E eu botei, e o cliente amou. Então, eu vejo que ele, eu segui minha intuição, né? Falei, bom, vou colocar, vai dar certo. Porque eu entendo, assim, que tem muito que a pessoa sabe o que gosta, porque ela viu aquilo, vivenciou aquilo. Quando a gente pode mostrar, usando a nossa intuição, mostrar um outro lado, outras cores, outras formas, e o cliente gostar também, né? Acho que usar a intuição na arquitetura é entender que, não, ele vai gostar disso. Eu sinto que ele vai gostar. Que eu sempre falo assim, eu não estou projetando para mim.
né? Tô projetando pro cliente. Então, quando eu projeto, eu tô pensando no cliente, eu tô pensando na família que vai usar, né? As crianças que vão estar na sala, as crianças que vão estar ao redor da piscina. Porque eu tô projetando pra família, não tô projetando pra mim. E aí, ali, eu vou usando bastante esse processo de intuição, porque eu acabo usando coisas que eu não usaria pra mim. Perfeito. Né? Que eu não faria pra mim. Você fez a leitura do cliente, né? Você consegue fazer essa leitura dele. Que é um processo intuitivo, essa leitura. Tem, claro, características que você observa nele fisicamente, né? Tendências do que ele gosta, a gente sabe disso. Mas essa leitura também faz parte de um processo intuitivo, que você não consegue explicar de forma racional. Como você chegou à conclusão de que ele gostaria de algo que ele disse previamente que provavelmente ele não gostaria. Não é uma explicação racional. Sim. Não, e às vezes até o cliente nem lembra que respondeu que não gostava. Ou é algo que, poxa, agora faz tanto sentido isso. Sim, mas a intuição, ela tem essa característica. A característica do processo intuitivo, de uma resposta intuitiva, geralmente ela te desafia para algo que você nunca pensou, que talvez você até pensou que não faria. Porque ela encurta o caminho. Você pode chegar em um resultado sendo extremamente racional, seguindo passo a passo, que a gente, né, tende a... Mas você pode também se abrir para o fluxo, que é essa característica do processo intuitivo. E quando você abre para o fluxo, a resposta ela é pontual. A solução é pontual e geralmente ela desafia. Esse exemplo que você deu foi perfeito. Mesmo o cliente dizendo que ele não gostava de determinada cor, você sentiu que aquele projeto ali fazia sentido para ele. Sim. Então, essa é a principal característica do processo intuitivo, de uma resposta intuitiva. Se a gente recebe uma resposta e que ela é muito, assim... Não sei se é comum ou se é muito... Ela tende a ser uma análise racional nossa, do nosso racional. Né? Por exemplo, no projeto não pode ter marrom, então não vou colocar madeira. É uma análise racional. Mas no projeto ele não gosta de marrom, mas eu sinto que ele vai gostar disso. Então, a resposta intuitiva, ela desafia. No geral, assim, 99% das vezes ela vai desafiar alguma característica, alguma coisa que está acontecendo, assim. Essa é uma característica da intuição. Tem essa questão da intuição que tu sente na hora, né? Tipo, eu sinto que tem que ir por esse caminho. Eu sinto que com esse cliente tem que pegar mais firme, senão ele não vai. E tem as questões de eu sei que amanhã eu vou ter que tomar uma decisão. E você se organiza para tomar essa decisão de forma intuitiva. De forma intuitiva. Conta um pouquinho, Nil, como é que funciona? Essa intuição que você sente na hora. Esse é o exemplo do caminho. Você está indo para sua casa por um percurso que geralmente você faria e você, na hora, sente que não deveria ir por ali, você não vai e talvez ali tenha um acidente se manifestando, alguma coisa assim negativa. É a intuição premonitória de algo que já se organizou para acontecer, um cenário que já está organizado. Você recebe essa inspiração, essa informação. Olha, não faz isso, ou faz também, não estou falando só de coisas no aspecto negativo, pode ser, vai encontrar tal pessoa, é uma premonição. E esse outro processo intuitivo que eu ensino muito na jornada da intuição, né, que você participou, Lid, é como você usar a intuição para tomar decisões nos negócios. Então, como entrar nesse fluxo? Esse exemplo que você deu, eu tenho uma questão muito relevante para minha área profissional e que eu preciso resolver essa semana. Você coloca um prazo e faz um protocolo de sono, porque o sono é um portal de acesso total para o inconsciente. Informações que estão reservadas a nível inconsciente que você conscientemente não vai acessar com tanta facilidade. Então, tem um processo de sono, dormir um número X de horas, fazer a pergunta antes de dormir. Então, perguntar como resolver tal questão. Antes de dormir, depois ao acordar. Se abster de algumas, por exemplo, café, que deixa a pessoa num estado acelerado, porque aí você vai entrar num estado de reatividade. Se você tiver com o corpo, né, em estado de ansiedade, você fica reativo, você não consegue se observar de forma mais concreta. Porque a intuição, ela também se manifesta no próprio corpo. Então, tem algumas pessoas, não sei como é que é pra vocês,
Quando eu recebo uma informação que é intuitiva, eu sinto no peito. Então, mas já ouvi pessoas que falaram que sente a perna arrepiar. Tem um empreendedor que me falou que o bigode dele fica suado. Ele sabe que é... Ele disse, não, eu sinto que meu bigode suou e veio a informação e meu bigode suou, é uma informação de forma intuitiva. Então, a manifestação física, ela também acontece. Se você estiver em uma situação... Por exemplo, acordou, tomou xícaras de café. Você já fica num estado de ansiedade. Você não consegue mais se observar. O coração então, já acelera, já... Exato. Então, quando você pretende tomar uma decisão de forma intuitiva, que você quer receber essa informação do que é melhor fazer, o ideal é ficar num estado de observação, se abster do café, ter práticas de bem-estar que eu falo que são relacionadas a, por exemplo, o estado meditativo, respiração. Tudo isso facilita para você manter esse estado de presença. Porque, no geral, as pessoas não são muito presentes, né? Nós podemos, assim, das pessoas que nós conhecemos, a gente pode contar nos dedos quem mantém esse estado de presença plena pela maior parte do dia. Nós somos, às vezes, presentes em partes específicas do dia. Mas um dia todo, não. Mas na informação intuitiva, quando eu decido, é importante que eu me mantenha nesse estado o máximo possível, no estado de presença e observação. Tens algum caso, Laciro, um exemplo? Tem vários, né, Laciro? Sobre o que Da intuição ali, tu usou no projeto com os clientes? Direto. Abrir novo negócio? Sim, porque são dois aspectos, né, para mim que são limites. Um é a intuição e outro é o planejamento. Então, eu não consigo imaginar eu só planejando de forma racional. Também não consigo imaginar eu agindo só por intuição. Então, eu procuro sempre ouvir os dois lados, né? Naturalmente, nós temos uma tendência, porque a sociedade, a história, enfim, tudo exige que a gente seja muito objetivo, racional e quase cartesiano na nossa maneira de pensar e de agir, né? E eu fujo bastante disso. Para mim, uma coisa que eleva muito o meu nível de percepção é quando eu me dou o direito a não seguir nenhuma tendência de pensamento ou de atitude. Então, eu me entrego a mim mesmo, que isso é a presença, né? Então, diminui muito aí os conflitos, né? Diminui muitos conflitos, eu me ouço mais. E é importante eu sempre ter, nesse processo todo, um compromisso em me escutar. Porque normalmente a gente não faz isso. A gente escuta o mundo, escuta as pessoas, o vizinho, todo mundo que está em volta, e tende a não se escutar. E para criar uma solução, para sair de uma situação ou para criar um projeto, primeiramente eu tenho que me escutar. Mesmo quando eu escuto o cliente, que eu ouço o briefing dele, eu pergunto, mas na medida em que eu estou desenvolvendo essa dinâmica, é a partir de um processo interior meu. Eu me escutei para poder chegar no cliente e fazer a pergunta correta e apreender aquilo que ele tem para colocar, né? Agora, tem vários casos, né? Eu hoje estou vivendo uma atividade híbrida, né? Assim, múltipla, porque ao mesmo tempo que eu tenho meu escritório, que eu atendo os clientes e faço projeto e tudo mais, eu abri um café na frente do escritório, o Cigar Blues Café. Aliás, quero convidar todos a visitar, que vale a pena. Vamos! Onde ali é o exemplo típico de um processo intuitivo, porque esse projeto nasceu de uma história anterior, de uma amostra de Casa Cor, onde tinha um loft de cigar blues, que a temática era essa, o blues, o charuto, um homem maduro e tal. Esse projeto foi bem legal, foi um sucesso, teve muita aderência em termos de visitação e percepção de mercado, né? E esse projeto ficou guardado. Depois que eu saí, isso foi em 2023, e o ano passado eu revisitei esse projeto para criar um outro negócio baseado nele, que é o Cigar Blues, a marca Cigar Blues Café. E aí eu trouxe todo aquele repertório, e isso foi uma decisão totalmente intuitiva.
Eu percebi um espaço físico para onde eu me mudei, uma característica do espaço, fiz uma leitura do espaço, e aí é um momento que eu defendo muito da presença, de você estar sempre observando mais, ouvindo o que tem ao redor, né? Ouvindo o que tem ao redor, mesmo que seja sem palavras, normalmente sem palavras, né? Ouvir o espaço, ouvir as características e tudo mais, e ouvir aquilo que você trouxe para aquele espaço. Fala, será que cabe aqui? Tem a ver? Mas qual é a lógica de negócio disso? Um café, um escritório de arquitetura? Então, talvez, dentro de um planejamento metódico e extremamente racional, pudesse até não validar. Mas aí eu falei, não, eu vou fazer... E a experiência está sendo muito boa, porque o espaço, toda a proposta está carregada de energia, de conteúdo, né? De repertório e tudo mais. Então, isso veio validar essa decisão baseada na intuição. Eu tenho alguns clientes que me procuram para... Antes mesmo de alugar o espaço, né? Alugar ou comprar. Ah, aqui, quero fazer meu café aqui... Ou, o que tu acha desse apartamento para eu comprar, né? Dá para fazer uma mesa ali? Dá para fazer, né? Cabe aqui a cozinha para fazer um restaurante? Eu sempre falo assim, olha, esse espaço é ótimo, mas o que tu acha? O que tu sente do espaço? Vai ser o teu negócio, né? Fazer o cliente também perceber, né? O ambiente, não ficar só preso em... Aqui da cozinha, eu sempre falo pro cliente, calma, que a cozinha é daqui, dali, né? O projeto, tudo é muito possível, né? Não tudo é possível, mas dá para fazer muita coisa. Mas eu quero saber o que tu acha, esse espaço. Né? Fazer a pessoa sentir também, perceber. Sim. Porque também é essa coisa de querer aprovação de outra. Não, o arquiteto diz que é bom, então eu vou fazer aqui. Sim. Né? Isso. Mas eu preferi outro lugar. Exato. Outro lugar tem mais minha casa, mas aqui... Você já faz com que eles se conectem com esse processo deles. Esse processo... Né? Esse processo se ouvir também, né? Que é o mais importante. Porque se você tem um cliente que está nesse processo, nesse fluxo, para você o projeto também flui mais fácil. Complicado é quando o cliente ele está muito dependente da sua opinião e quer fazer outra coisa, mas ele fica dependente da sua opinião, você dá a sua opinião, mas ele não gostaria daquilo, na verdade, no fundo, ele quer outra coisa, não abre isso porque ele acaba... E aí o projeto também fica meio travado, creio, né? Isso. Então, você trazendo ele também para esse fluxo de presença, de observação e de expressar o que realmente ele gostaria, faz com que o teu projeto também flua para ele. E é um cuidado, inclusive depois que eu fiz, né, o processo de intuição, jornada da intuição com a Nilvani, que é também ajudar os outros a perceberem um pouco, né? Eu saí do automático, como tu mesmo falou, né? Aprender a ouvir e aprender a ouvir o cliente. Eu mesmo sou uma pessoa muito ligada, assim. Eu também faço um monte de coisa. Tenho um monte de coisa. Aí, agora eu tô fazendo assim. Vou chegar aqui no podcast. Eu paro, respiro antes de entrar. Perfeito. Estado de presença, foco no agora. Agora, eu vou, sabe? Vou sair daqui... Se deixar, já sai acelerada, tal. Calma, agora eu vou fazer tal coisa, respira. Porque acabava que quando eu via, eu não lembrava o que eu tinha decidido, o que eu não tinha, o que eu tinha feito e o que ficou para fazer. E o dia passa muito rápido também, assim, nesse fluxo de você estar muito acelerado, né? Isso. Sem a percepção das coisas que às vezes modificariam o próprio trabalho. Que é o estado de presença, você percebe informações que fariam com que o seu trabalho já desse outro com o cliente, né? Ou em você mesma. Ô Nil, desculpa, só uma pergunta bem mais técnica, assim. Como quebrar a objeção das pessoas que, quando a gente fala de intuição, falam que é místico? Boa pergunta. Todo mundo pensa isso, inclusive eu pensava isso. Porque quando eu terminei minha pesquisa de doutorado, concluí, eu tive um pouquinho de resistência também. Na pesquisa apareceu a intuição atrelada ao propósito. Então, tem as concepções de empreender, do empreendedor. E uma das concepções é quando o empreendedor, digamos, seria
não sei se é o ápice, mas é o ápice do que eu observei na pesquisa. Pode ser que outra pessoa continue pesquisando e eu observe um ápice aí de consciência. Mas o nível mais alto de consciência do empreendedor é quando ele empreende focado em um propósito com um olhar para um legado. E esse propósito, esse legado, é todo vem do intuitivo, de se ouvir, de se entender, né? Para você poder expressar. Então, ainda na minha tese, a intuição ficou meio mascarada ali. Ficou mascarada com o propósito e com o legado. Mas eu observei que eu consegui desmistificar isso também, porque dentro de mim havia um pouquinho dessa coisa, mas isso aqui é muito subjetivo. É muito subjetivo, muito individual. E eu pensava que não havia uma forma de... Não é materializar no sentido, não, tornar material, mas né, trazer tangibilidade. Mas quando eu comecei a ler artigos científicos nessa área, livros científicos nessa área, aplicar, então, o que acontece? Os livros, eles ensinam, tem algumas técnicas, uma ferramenta específica para isso, a técnica do sono, um ou outro comenta alguma outra técnica. E quando eu passei a ler artigo científico, ao menos comigo, isso, né, foi algo que foi relevante, talvez porque eu seja pesquisadora e precise desse olhar. Então, talvez uma possibilidade é você dizer, mas é uma pesquisa científica. Há pesquisas científicas relacionadas. E, na verdade, depois disso, depois que eu comecei a pesquisar, que foi 2020... já são 5 anos, eu observei que há um fluxo muito mais rápido, até de necessidade com relação ao estudo do processo intuitivo. Se você ouvir histórias de empreendedores, e qualquer área, arquitetura, enfim, você vai ver eles falando com muita clareza. Isso foi intuição, foi o insight, foi intuição. Eu senti... eu senti que deveria fazer, é um processo intuitivo. O insight é um processo intuitivo. Eu fui criativo naquela época. A criatividade é um processo intuitivo. Faz parte, né? A intuição, eu senti que ia dar certo. Senti que ia dar certo. Então, todas essas falas dos empreendedores, ele pode não falar intuição, mas todas remetem ao processo intuitivo. E isso está cada vez mais evidente. Eu percebo também essa necessidade com relação a questão da mudança profissional. Não sei como é na área da arquitetura, como se desenvolve. A gente vai falar de inteligência artificial. Mas várias profissões hoje, a forma como elas se desenvolvem, elas vão ficando obsoletas. A gente fala até na medicina isso, esse potencial de você tornar a figura do médico como visto hoje obsoleta a partir do momento que uma IA terá a competência de fazer um diagnóstico e até mais apurado do que o paciente está passando. Então, para essas profissões, eu creio que para todos, né? Mas para essas profissões especificamente, assim, o processo intuitivo ele terá que estar presente. O profissional precisa, para que ele não se torne obsoleto. A profissão, talvez não. Médico será necessário, mas aquele médico que tem um olhar muito mais apurado sobre o paciente. E eu lembro que uma amiga minha médica, até ela participa da confraria, ela foi fazer um tratamento com um médico de São Paulo, eu não lembro o nome agora, mas há uns anos atrás. E esse médico é muito renomado e ela estava saindo do consultório e com a lista do que era para ela, era um nutrólogo, né? Então, com a lista dos exames e de coisas que ela já era para tomar, enfim. E ele passou por ela, depois a consulta passou por ela e olhou para ela e falou assim, você tem alergia a tal coisa, não tem? E ela, sim, mas eu não lembro de ter lhe falado, não, eu senti agora. Vou trocar a receita. Ou seja, já há profissionais que se destacam justamente em virtude de usar o processo intuitivo. Então, agora eu respondi a sua pergunta e já ampliei o nosso debate para a questão da inteligência artificial, né? Tu sabe, agora eu tô falando, aconteceu um caso assim comigo também. O meu filho, quando ele tinha uns 3 aninhos, eu falei pro médico, ele fica pedindo para eu fazer carinho na barriga. Pode ser só manha, pode ser só... E aí ele falou, faz tal exame. E foi certeiro. Eu até fiquei, nada a ver o médico pedir esse exame. Ainda fiquei assim, de onde que ele tirou? Ele nem examinou a barriga. Nem foi lá, examinou, nem nada. Eu só falei e ele faz esse exame. Muito conectado com vocês, né? Com você e com seu filho e com a história. Ele está totalmente conectado ao presente. E ele consegue não ser só o racional. Mas não é nada. É só um carinho. Ele recebeu essa informação. Essa intuição acho que a gente pode usar bastante também para clientes que não sabem o que querem, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu aliás, cliente é um
um elemento desafiador, né? Pelo menos na nossa área e todas, né? Quando falando do café, por exemplo, entra um cliente, ele está me desafiando a apresentar alguma coisa para ele que ele talvez nem saiba o que ele quer, mas ele precisa. E o cliente que não sabe o que quer, ele é um campo aberto, né? Um campo aberto que pode ser um campo minado também. Então, você tem que trabalhar com as ferramentas que você dispõe para identificar aquilo que pode fazer sentido para ele, né? Mesmo que para você possa não fazer sentido. Você falou uma coisa anteriormente, que você faz o projeto para o cliente. Eu acho isso fundamental. Essa percepção do outro, né? Como percepção humana, né? E aí vem um pouco o debate da IA, que a Nil colocou, bem colocado aqui, que eu acho que é um debate muito presente e vai cada vez ser mais presente, porque ele exige um outro posicionamento humano. Então, assim, nós estamos falando basicamente do quê? De humanos se relacionando com humanos, né? Seja o cliente, seja o profissional. E a intuição está no meio disso para ser uma ferramenta para que a gente consiga criar conexões, né? Então, a intuição vem para mim e eu coloco isso para fora, de alguma forma, às vezes, a maioria das vezes é inconsciente, né? As pessoas não se ligam nisso. E eu também, por exemplo, no meu dia a dia, eu não fico preocupado com a intuição, eu vou vivendo o dia a dia, dentro das responsabilidades, obviamente, do planejamento, e eu sei que ela está lá, que ela está sussurrando no meu ouvido. E às vezes eu não escuto. Já quebrei a cara por não escutar muitas vezes. Então, assim, o cliente que vem, respondendo a tua pergunta, a tua colocação, sem saber, sem ter repertório, sem ter consciência daquilo que ele quer, ele está instigando você a usar todas as ferramentas que você dispõe, inclusive a intuição, para catalisar o desejo do cliente num resultado, né? Eu me lembro, eu trabalhei entre outras coisas, tive uma indústria, uma pequena indústria em São Paulo, ligada ao mercado têxtil, né, moda, durante 11 anos. E eu conheci um empresário, que foi um empresário famoso, talvez vocês conheçam a marca, Zump, é uma marca que teve um papel incrível no mundo fashion, né, durante um período, da década de 80, 90. E o Renato Kerlakian, ele contou uma vez como é que surgiu o nome Zump, que é uma marca incrível, né, que foi um sucesso. Ele estava na praia, lá em Camburi, lá em São Paulo, litoral norte, e de repente ele percebeu um raio, assim, no pensamento dele, e esse raio veio com o som Zump. E a marca era um raio Zump. Então ele expandiu o negócio dele e criou assim, uma marca valiosíssima que impactou o mercado. Então, ouvir, sentir e observar para você poder dar resposta. Tu sabe que a minha marca, a marca do escritório, eu sempre acreditei que a arquitetura tinha um propósito de trazer felicidade para as pessoas. Sempre, mas eu não falava. Mas aquilo sempre estava dentro de mim. Tanto que eu nunca falava assim, eu realizo sonhos. Eu nunca falava, não porque eu não acreditava, mas porque eu tinha outro sentido da arquitetura para mim, né? E aí, só nesse processo de autoconhecimento que a gente falou no início, né? De autoconhecimento, de percepção, de propósito. Né? Bom, esse vai ser o meu... Saúde. Esse vai ser o meu propósito. Projetar espaços de felicidade. Eu sempre acreditei nisso, então esse vai ser o meu propósito. E aí, quando tu entende isso, que
Hoje eu vejo, né? Já era a minha intuição, já era algo Já era. dentro de mim, só que às vezes nós mesmos ficamos reprimindo, né? Reprimindo. Eu acho que tem uma tendência, né? Eu não vejo o caso de vocês, óbvio que não. Mas tem uma tendência das pessoas reproduzirem um padrão, porque nós fomos condicionados a dar muita importância ao que o outro pensa e fala sobre nós mesmos. Então, é mais fácil, em primeiro momento, você seguir o padrão que já tem respaldo do que você se diferenciar e vir com uma proposta diferente do que já acontece, né? E isso em qualquer profissão, e não só na profissional, em várias outras situações da nossa vida. Mas, assim, o que eu sinto, eu falo na verdade como se fosse uma verdade, mas a minha verdade, então, o que eu sinto é que o diferencial, ele está em você ser quem você sente que você deve ser. Então, se para você a arquitetura e qualquer outra profissão, eu creio que o propósito ele já vem com uma coisa predestinada. Então, essa felicidade que você quer transmitir, que você transmite com a arquitetura, se você fosse outra profissional em outra área, você transmitiria também, você teria esse sentimento de necessidade de transmissão da felicidade. Então, não é porque você está na arquitetura, é o que eu penso, né? O meu pensamento. Então, a gente tem cada um com o seu propósito a nível individual para expressar no coletivo e você usa o seu trabalho para realizar essa expressão. Então, eu creio muito nisso. E o processo intuitivo ajuda você fazer essa expressão. A questão é que, no geral, a sociedade, ela nos conduz, e aí eu não estou dizendo se é bom ou ruim, mas há essa condução aí desde a escola, antes, até às vezes na família, em outras situações, é essa condução para que a gente repita coisas que os outros já estão fazendo. Então, você não pode se destacar muito. Você não pode falar muito. Você não pode ser muito diferente. Você não pode falar muito das coisas que você gosta, porque as pessoas, no geral, não gostam. Ou falar de felicidade na arquitetura, mas não... felicidade é subjetiva, arquitetura, enfim. Eu sinto isso, mas na verdade o diferencial é você ser quem você é e expressar o que você precisa expressar. Como... Bom, é isso que você colocou, é de suma importância, porque eu, por exemplo, tenho um bordão que é no trends, sem tendência, que é um caminho totalmente oposto ao que o nosso mercado de arquitetura prega, né? Tem a cor do ano, as tendências de Milão. Eu fujo completamente disso, porque eu não acredito nisso. Eu acho que seguir tendência é o caminho mais curto para se afastar do novo, tá? Então, isso é uma pedrada que eu estou deixando aí, que eu acho que é por aí. Então, assim, as pessoas não estão preparadas para o mesmo, querem algo diferente, mas ao mesmo tempo têm medo do novo. E nós, profissionais em qualquer área, e assim, o fato de eu ter transitado aí pelo comércio, pela indústria, pelo serviço, moda, arquitetura, enfim, café, loja de design, as coisas que eu já empreendi, que já fiz na minha vida, sempre eu tive nessa sequência, ou nesse caminho, nessa jornada, a certeza, e hoje, com mais maturidade, eu percebo que foi correto, de não seguir tendência. Aí, o risco de você não seguir tendência é que você tem que se abrir para dentro. E aí precisa ter respaldo. Exatamente. Te obriga a estudar, te obriga a pesquisar, te obriga a buscar referências que não estão aí, né, à disposição. Agir com mais coragem, né? Você tem que ter um espírito desbravador, um espírito quase que um arqueólogo, você vai buscar, vai cavar, vai tirar sedimentos, né, para encontrar propósito, cultura, encontrar raízes, repertório, etc. Dá um baita trabalho. É mais fácil seguir tendência. Também, verdade. Então, para se criar o novo em qualquer área, você tem que se afastar do que já existe e buscar dentro de você
as raízes desse novo, que elas estão presentes dentro de você. Você falou, a gente não se escuta, a gente não se percebe, a gente não se ouve. A gente não acredita em nós mesmos. Não acredita. É. Então você vai pelo caminho mais fácil. Não, mas isso aqui já está aceito, já está estabelecido. Então eu vou colocar esse sofá bege, forma orgânica. Todas as lojas daquela tal rua têm esse sofá na vitrine. Então eu tenho certeza que o cliente vai se sentir confortável. Não, peraí, você não está lendo o cliente, você não está lendo o projeto, você não está lendo a história que está por detrás disso, que às vezes tem que ter um sofá preto, roxo, ou nem tem que ter sofá. Não é esse o ponto. A questão é você estar comprometido com o novo. E para estar comprometido com o novo, você tem que estar presente. Não, ótimo. Até anotei a tua frase. Seguir tendência é o caminho mais curto para fugir do novo. Exato. Isso? Exato. Muito bom. É isso aí. Eu brigo um pouquinho com as minhas parceiras de trabalho. Falo assim, a gente tá ficando tudo igual, nossos projetos. Sim. Então, são lindos. São lindos. Sim. Isso não quer dizer que é feio, que é ruim, que é bom. Mas tá ficando tudo igual, né? E aí o novo não é mais novo. Não é Porque todo mundo tá fazendo igual. É. E eu creio que, assim, o que eu sinto dessa área, principalmente design, arquitetura que eu gosto muito, e moda também, de certa forma, quando você faz esse movimento que ela se comentou, né, de olhar, se criar e seguir esse fluxo, você cria coisas atemporais. Então, não é uma característica daquele período. Lá em 2000, as casas eram assim. E os móveis eram essa aqui. Então, você entra em uma residência que tem aquela característica, tu sabe que foi feito naquele período, mais ou menos você já faz esse link. Mesma coisa com roupa, enfim. Não, Mas a questão do... Quando você cria com esse olhar inspirado, aquilo ali é atemporal. Você não consegue identificar exatamente quando foi feito, o período que foi feito. Exato. Ele traz uma vida para aquela criação, né? Para o espaço ou para o que for. Ou até atemporal para a pessoa, para a família que a gente está criando, né? Exatamente. Não precisa ser atemporal para o mundo, para todo mundo, Exato. né? Sim. E atemporal para a família, para a pessoa. Eu conto numa palestra minha a história da minha casa de infância, que foi a casa que eu cresci até ali, 2022, só ela foi vendida. Para mim, era uma casa temporal. Não era uma casa que estava fora de moda, porque eu cresci ali. Então, todo cômodo contava uma história. E foi um piso, e com o tempo minha mãe tirou o piso, colocou outro piso. E as mudanças ali dentro foram acontecendo, né? A gente saiu de casa, então minha mãe não tinha mais criança, a mamãe morava sozinha. Então, as coisas foram acontecendo ali, mas de nenhum momento... Ai, que casa desatualizada. Vamos fazer um retrofit da fachada. Vamos fazer... Nunca. Você pensava, poxa, isso aqui tá quebrado. Vamos trocar o quebrado, botar o novo. Mas nunca se passava assim, poxa, tá fora de moda. Sim. Aí até tu se apegar, até os clientes, nós como profissionais, ficarmos nos apegando à moda, à tendência... Então, de 5 em 5 anos, tem que mudar tudo. Exatamente. E aí eu faço até um paralelo que vem também por uma área de fascínio minha, que é a arte, que eu amo, que eu adoro. Me formei em artes plásticas também, e é uma coisa que eu sou apaixonado. Como você percebe que, com relação à arte, você foge totalmente disso que é tendência. Porque, por exemplo, eu posso até indicar para um cliente, aquele sofá para a tua sala, ele vai, compra um sofá, tem sofá de 150 mil, enfim. Daqui 3, 4 anos a mulher vai virar para ele e falar, meu amor, tá na hora de trocar esse sofá. Enquanto uma obra de arte nunca não vai falar isso. Porque a obra só vai valorizar e vai criar patrimônio e criar principalmente patrimônio cultural. Que é uma coisa que nós estamos precisando enfatizar muito, né? E, assim, na nossa classe de arquitetura, interiores, etc., existe uma carência muito grande de conhecimento de arte, né? Por parte dos profissionais. Porque justamente a arte, para mim, é o ápice
do mundo intuitivo. Sim. Com certeza. Entendeu? Né? A maioria Absoluta. é uma criação do nada, né? Exatamente. Exatamente. Tanto que você vai no museu, ou você tem uma obra em casa, e você não sabe por que eu sou fascinado por isso. Ela atinge dentro do indivíduo aciona um interruptor que é intuitivo. Então, assim, quando eu penso num projeto, eu falo exatamente sobre isso, da temporalidade que a Ilvane bem colocou. Você também está falando disso, porque é onde reside realmente o que importa. Que vai durar além dos anos, né? Porque as coisas não podem ser tão rápidas, né? Para consumo. É isso. Algumas são, por uma moda, né? Na experiência que eu tive com moda, trabalhando com estilistas e tudo mais, as coleções se sucedem, né? Existe todo um apelo da indústria do tecido. Agora tem que vender mais tecido, então a roupa é mais larga, tem mais tecido, não sei o quê. Então é muito ligado ao mercado. E a moda normalmente está alguns anos à frente das outras manifestações, né? Que vão pegando, porque se fala de comportamento humano, né? Então, moda, arquitetura, Designer. tudo traz dentro de si a história do comportamento humano. Então, na medida em que você consegue trabalhar esses elementos, né, que são ricos em poder intuitivo, né, dentro do teu projeto, seja no mobiliário, dando importância ao mobiliário vernacular, às vezes você pega um móvel da casa da tua avó e fala, meu, isso é fantástico, isso aqui me traz memória, me traz... Ou você vai ver o acervo do cliente, eu já tive experiência de cliente que tinha móvel lá de 200 anos, que uma outra profissional que estava envolvida, antes dele me chamar, me contratar, queria jogar fora. Imagina. E eu botei para restauro esses móveis, que são móveis incríveis. E isso criou trouxe pro negócio dele, que é um advogado, no caso, um peso, um valor, né, identitário mesmo, porque isso era do seu bisavô, não sei o que era advogado, que era juiz, e você está trazendo agora, recolocando isso, então vem todo um universo que estava contido e se faz presente. Então, assim, eu misturei um pouco as coisas, mas, Não, mas é por aí mesmo. Não, muito bem colocado. E eu acho que a arte, acho que a gente pode nomear ali, pode me corrigir, como a intuição mais antiga, né? Que vem perpetuando. Olha só, é muito interessante que ela se colocou a questão do artista, né? O que eu sinto, assim, das coisas que eu leio. Além de ler a parte do processo intuitivo, eu tenho esse conhecimento espiritual, a questão da espiritualidade. E eu estudo muitas vertentes, assim, relacionadas ao processo espiritual. E o que eu falo, assim, religiões também, mas, né, outras doutrinas, enfim, relativas à espiritualidade. Tem as disciplinas, as doutrinas que são do Oriente, elas têm mais esse olhar para a expressão também criativa, tanto que você pode observar que tem a cultura indiana é riquíssima, né, com muito mais expressão criativa. E aí tem uma linha que bom, quem pratica yoga também, que é a prática que eu, né, realizo, que é a questão da movimentação da energia no corpo, que a gente chama de prana. Então, dos pontos, né, do corpo, são 7 pontos no corpo, e aí o 8º ponto, que é fora, logo acima da cabeça, que nós falamos que são os chakras. E o artista, ele tem esse fluxo de movimento da energia. Então, quando você chega no 6º ponto, que é o chakra, né, esse principal, que é o chakra da intuição, o 7º é o último chakra coronário. Então, pelo menos até aqui, o artista tem que ter movimentado energia no corpo. E como é que acontece isso? Por intermédio do fluxo, de práticas meditativas, tem várias formas, mas principalmente pelo reconhecimento da própria emoção. Porque tem emoções que nos mantêm inseguros, que nos mantêm presos, com a energia represada. Porque se você sente medo, vergonha, culpa,
você fica com a energia contida no primeiro chakra ali. Você não consegue, se você tá com medo, você não consegue se movimentar. Se você se sente culpado, você não consegue se expressar. Então, tem esse estudo também, que eu trago dentro da jornada, né? Não explico assim, nesse formato, mas o protocolo para acessar um processo intuitivo tem relação com isso. E os artistas, eles têm esse fluxo energético no corpo que proporciona que eles consigam ter. Então, eles têm realmente uma percepção diferenciada, uma consciência diferenciada do todo, uma forma de ver a sociedade, as pessoas, as expressões. Realmente, ele tem em virtude desse movimento energético. Eu sempre acho os artistas mais sensíveis, né? Muito sensível, creio também. Músico. Muito mais do que a média Quanto das mais, pessoas, parece quanto mais assim. artista, e eu digo artista de criativo, Sim. de criador, mais Sensíveis quanto à percepção do ambiente. do ambiente, sim, Não é sensível de, como eu sou sensível e tudo me magoa. Não, é a percepção do ambiente, do que está acontecendo. A olhar para o outro, né? Para o cliente, no caso, olhar para as situações, para as manifestações. Eu também creio nisso, que é justamente esse ampliar da consciência. Que você não está mais olhando só para si, para alguma coisa específica. Não, tu amplia essa consciência, tu olha mais para o todo, para a forma como as pessoas se expressam, como agem, esse olhar observador. E tu falando agora, tu vê, lembra muito um pouco do nosso processo criativo, né? Porque quando a gente senta para criar, como se, calma, agora... Respira, né? Respira. Agora eu vou criar, vou lembra liberar. do briefing, lembra do cliente, a conversa que tu teve, o local, tal. O que pode ser, o que não pode ser, e dali o que eu vou tirar, né? E às vezes, tu vê, agora me veio isso, às vezes a gente tá tão automático que a gente nem percebe que é um processo de criação. Também que eu vou projetar, não é um processo de criação. Sim. Eu vou fazer um projeto. Mas isso é interessante, porque você já automatizou o seu processo criativo. É importante também, porque às vezes vocês precisam ter essa criação rápida também, né? Não pode levar 5 anos para criar alguma coisa. Ou 5 meses. Às vezes tem os bloqueios criativos, né? O bloqueio criativo é com uma respiração, uma volta para um lugar que você nunca foi, conversar com outra pessoa sobre outra coisa fora do fluxo. Isso é uma forma de liberar um bloqueio criativo. Olhar para coisas que estão fora do que você está buscando. Preciso fazer um projeto. Não, mas eu vou olhar, vou dar uma volta na praia agora. Vou lá tomar um cafezinho. Tomar um café lá no Cigar Blues. Eu vou fumar um charuto lá no Cigar Blues hoje e pronto. Só o que eu vou fazer hoje. Não vou mais pensar nisso. É uma forma de receber Eu tenho... É incrível, né? Porque a gente acha que já está pronto, né? Mas nada tá. Eu estou mudando toda hora. E ultimamente eu tenho percebido muito claramente isso que a Nilvana está colocando, com relação à minha liberdade, né? Criativa, ao meu jeito de ser e de fazer, né? O meu ofício. Então tem sido bastante presente isso, que o meu processo criativo está mudando, está em transição. Eu paro menos hoje, sentar, eu vou projetar. Eu tenho o input daquilo que precisa ser feito, que o cliente me passou, e obviamente isso mediante contrato, né? Importante. E aí eu me permito deixar fluir. Eu já não sistematizo mais aquilo lá, eu deixo fluir. E é engraçado que a experiência do café hoje é interessante, está sendo interessante, e por isso que eu falo, o processo criativo está mudando, e acho legal isso, você não ficar fixado numa maneira só de fazer, porque como o meu escritório é no fundo do café, eu estou lá no bunker, né, que é o que eu chamo, atrás do café, eu saio de lá e vou no café. Então, tá tocando um blues, tal, às vezes eu sento, fumo um charuto, converso com alguém que chegou e começa... Eu percebo que esses momentos, eles são importantes para que meu processo criativo seja mais humanizado, mais solto, mais livre, sem estar eu na pressão de criar. E outra coisa que tem acontecido, que eu acho legal, que me veio agora, o insight de falar a respeito... É assim, para mim, eu já me olhei no espelho e falei, eu não quero seguir tendências, eu quero criar tendências. Boa. Por quê?
Por exemplo, ontem eu abri um post falando das cores terracota e não sei o quê. É tendência. E eu já venho trazendo essa cor. E eu tinha acabado de colocar essa cor num projeto sem ter visto isso. A cor do Cigar Blues, que veio lá de trás e está lá presente. A cor, o marrom lá é uma das cores do ano. Mas, que ano? Uhum. Para mim já aconteceu isso lá atrás. Então, assim, eu não sei qual é esse processo. Talvez a Nil possa até me ajudar a descobrir isso. Como é que você acelera aquilo que vai acontecer? Sim, você recebe a informação, na verdade. Que o processo intuitivo é um processo de recebimento de informação. É isso, né? Quando você definiu que você não seguiria tendências, que você ditaria tendências, você já se abriu para a possibilidade de receber uma informação que os outros não receberam. E isso é a característica do visionário. Quando a gente fala, por exemplo, de empreendedores, Elon Musk, sei lá, a gente geralmente usa, né? Grandes empresários que arriscam Grandes empresários que arriscam. Eles realmente se abrem para a possibilidade de fazer diferente e eles vão fazer em virtude justamente da intenção. É a intenção que traz esse seu resultado, né? O seu resultado individual é a intenção. Se você começa a criar algo de forma muito intencional, e é aí que as pessoas esquecem da intenção. Eu tenho a intenção muito presente na vida, porque a prática do yoga, ela é intencional. Então, toda prática você coloca uma intenção. Mesmo que seja acessar um estado de presença. Não precisa ser necessariamente algo que você... né, um propósito na prática. Mas a prática, ela sempre é intencional. Então, tudo que você faz é intencional. E aquilo ela se falando, eu não quero seguir tendência, eu quero criar tendência. Você botou uma intenção no seu trabalho. Seu trabalho é de criar tendências. O que acontece? Você abriu o seu inconsciente. Eu falo que a intuição, ela vem de um processo que é relacionado ao inconsciente, realmente. E o inconsciente, ele é simbólico, ele é ritualístico. Então, ele requer... a informação, ela vem por intermédio de símbolos e rituais, né? E aí, nós poderíamos fazer um podcast só para falar de símbolos e rituais. A forma como você recebe a informação. Então, quando você definiu isso, você intencionou isso, as informações que vão se manifestar para você têm relação com isso. E aí tem questões do cérebro mesmo. A neurociência explica o que você dá foco, você recebe mais aquilo. Porque você só vê aquilo que você deu foco. Então, não é só da parte Quando eu falo da intuição propriamente, eu falo principalmente da questão do olhar pela mente. E eu estudo a psicanálise indiana para tratar com a mente, né? Mente inconsciente, processo consciente, você falou do ego. Mas a neurociência, que eu também estudo, ela também fala, de certa forma, disso. O foco que você deu é o que você vai receber. Você vai receber mais informações daquilo. Tem uma brincadeira que eu já dei até de exemplo num outro podcast que eu participei, que meus filhos fazem, que é quando tá passando um Fusca azul, você dá um tapa no ombro do outro e fala, Fusca. Eu nunca vejo Fusca. E todos os dias eu tomo um tapa. Porque a minha mente, eu tô desligada dessa brincadeira. Por mais que eu me tapa todos os dias. Mas eles não. Eles já saem na rua e a mente deles mostra onde está. Aquele foco para o Fusca. E, bom, nós podemos andar numa rua que nós andamos habitualmente com a intenção de ver coisas que nós nunca vimos. Só isso já vai nos mostrar na rua que se viveu, Lid. Já vai mostrar várias coisas que você nunca observou. Você pode ter visto, mas você nunca observou. É a intenção que vai fazer essa abertura para a informação que você vai receber. E tu vê, a gente faz viagens para fora para ver isso. O que a gente não vê aqui. E a gente não se abre para ver o novo aqui. Porque nós achamos que aqui nós já vimos tudo. Mas não. Se você... faz uma experiência, eu vou até a praia. Hoje, lá na praia, eu quero ver algo que eu nunca vi sobre a praia. Ou sobre a rua que eu nasci, ou a casa que eu nasci. Se abre de forma intencional para essa experiência, o seu inconsciente vai trazer elementos que você nunca viu. Você nunca tinha... Ou você tinha visto, mas você não tinha visto daquela forma. Com essa sensibilidade, talvez. Isso. Com um olhar diferente, com esse olhar diferenciado. Pro novo. Porque você acha que já conheço. Mas se você intencionar ver algo no conhecido que você nunca viu, você vai conseguir acessar. Quando tu tem um propósito bem definido, vamos supor, meu propósito é criar novas tendências, não seguir tendências. Quando tu vai tomar uma decisão,
a intuição, ela tá ligada em... exemplo, vou dar o teu exemplo. Essa cafeteria tá ligada com... Eu não tô seguindo ninguém, não tô criando, porque hoje cafeteria tá na moda. Ou cafeteria com certo estilo ali, tendência, tá na moda. Não. Eu tô criando porque é um novo para mim, porque... Ligar, né, no caso, esse novo empreendimento ao propósito. Aí eu digo, ali tá a intuição ou não? Então, você pode usar a intuição. Né? No caso do Laci, fica bem claro que o Laci segue um processo que é bem intuitivo, é uma coisa característica dele, da essência dele. É uma escolha. Né? Essa abertura para o processo intuitivo. Já tá nele, né? Já está nele. Mas o profissional que não tem isso, que tende a seguir o que já está sendo feito, ele tem que intencionar. E esse propósito ele vai ter que buscar. Talvez o propósito que no caso, você comentou nela, assim, que eu não segui tendências, talvez é algo que já é uma expressão da sua essência. Aqueles contratos de alma que eu falo, que eu acredito que a gente tenha, porque nós viemos numa família que nós não escolhemos. Então, eu criei em contratos de alma. E eu criei com relação a propósito, também há um contrato de alma. Então, o não seguir tendências, fazer diferente, inovar nessa perspectiva, pode ser que já esteja já carrega um propósito que é um propósito que em qualquer área que você trabalhasse, tanto que foi nas outras, né? Sim. O maior exemplo foi na indústria, foi a mesma. Então, em todas as áreas que você trabalhou, toda a expressão profissional sua já tem essa relação com não seguir uma tendência. Agora, o profissional que não tem isso, ele precisa olhar para si mesmo, primeiro. Eu quero desenvolver isso, eu quero trazer uma expressão de quem eu sou, o que eu preciso fazer. Precisa se olhar para si mesmo e ter uma coisa que assim, as pessoas... mas eu não sei qual é o meu propósito. É uma coisa que eu falo, né? Eu tenho 3 filhos, então eu uso com eles tudo que eu ensino, eu aplico com eles. São os meus cobaias. Enfim, eu perguntei para cada um deles. O que é que você sente? E veja, eu tenho um filho de 8 anos, um de 12 e uma de 16. Então, eles são jovens ainda. Perguntei para o mais novo, Aaron, o que você sente que o mundo precisa mais? Que precisaria ter? Que o mundo precisa ter mais? O mais novo falou diversão. É o propósito dele, da vida dele. Então, o que ele fizer no futuro tem que ter diversão. Ele sente que ele veio trazer isso para o mundo. O meu filho do meio, eu falei, filho, o que o mundo precisa ter mais? O que você sente que está faltando? Ele falou, cuidado com a natureza. Então, toda a expressão profissional dele no futuro tem que ter esse olhar para a natureza. Ele já sente hoje que falta, né? E eu perguntei para minha filha, filho, o que você sente que o mundo precisa ter mais? Que você, né, crê? Ela falou, mais amor, mais amorosidade. Então, são 3 sintomas do propósito deles. E esse olhar para quando você foi criança, quando a gente é criança, a nossa mente ela está aberta até os 7 anos. Nós estamos com a mente em estado de meditativo, estado alfa. Isso é comprovado cientificamente. Então, até essa idade, você anda no fluxo, no flow, no estado de presença. Depois vai mudando. Depois você vai recebendo informações. E esse flow ele é importante até os 7 anos para que você aprenda sobre o mundo. Aprenda e apreenda. Aí entram as coisas boas e ruins. Entram crenças bacanas e entram crenças que nos dificultam. Mas o que você sente que o mundo precisava ter, até você ter mais ou menos essa idade de 7 anos, aqueles... Não, que você sabe? Ou as coisas que você gostava de fazer. Eu, por exemplo, eu dava aula, nem sabia ler. Tinha 3, 4 anos, eu brincava de professora. Então, é alguma coisa que já expresso hoje. Qualquer profissão que eu seguisse, eu ia expressar isso. Então, essa idade da infância é um olhar que quando a pessoa começa a caminhar para essa busca de autoconhecimento, desenvolvimento e busca de propósito, olhar para a infância. O que na infância eu realmente tinha significado para mim. Que eu gostava, que eu sentia que era natural, que eu sentia que precisava. Já é uma dica para o profissional que quer achar um propósito, né? Encontrar não é achar. É acessar o propósito e expressar no seu trabalho. Pessoal, conta pra gente o que vocês estão achando, com essas dúvidas. Escreve nos comentários. As redes sociais da Nil vão estar aqui na descrição do vídeo. Do Laci também. Mas antes da gente encerrar essa conversa boa, Nil, queria que tu falasse um pouquinho sobre a jornada da intuição. Convidasse o pessoal, sim. né? Para que a intuição todo mundo tem.
mas é aprender a ouvir, né? Aprender a Eu ainda acessar. estou nessa jornada de aprender a ouvir, usar mais e ser mais assertiva nas tomadas de Sim, decisões. mas a própria intenção traz o resultado. Isso. Se você intenciona acessar o processo intuitivo, isso já vai abrindo para todas as possibilidades, inclusive a possibilidade do curso da Jornada da Intuição, que é um curso online, está gravado, tem técnica, tem um protocolo. Todo esse protocolo ele foi testado, ele vem da área científica. E você adapta com a sua realidade, sua rotina. É todo explicado o porquê de cada ação dentro do protocolo. Por que é que você vai fazer uma meditação antes? Por que você vai respirar? Por que é que você vai fazer a técnica do sono, que é dormir menos horas do que é habitual? Então, tudo isso é explicado dentro da Jornada da Intuição. E eu tenho relatos bem legais. Da Lid, outras todas que participaram, né? A maioria, prioritariamente mulheres, mas tem homens também na jornada. E tá gravado. Pode acessar por intermédio do meu Instagram, tem lá o link. E eu tô com outros trabalhos nessa área, que é a própria mentoria. Mentoria justamente para isso que nós estávamos falando agora, que é ajudar a lapidar o seu propósito, pegar o seu propósito a nível individual e lapidar ele e aplicar realmente de forma intencional no trabalho. Que eu acredito realmente que hoje, a partir de agora, o que já foi uma tendência, hoje é uma necessidade, que é a expressão autêntica. Então, que era uma tendência, a expressão autêntica, e que a gente vê como um diferencial profissional, hoje eu vejo como uma necessidade mediante a emergência tecnológica, a inteligência artificial que nós já vimos. Então, o meu papel agora como mentoria, com essa mentoria, é justamente que os profissionais se vejam, se percebam, busquem a sua essência, tragam a sua autenticidade e expressem isso junto aos clientes de forma intencional e também organizada, né? Perfeito. Não é só ser autêntico e fazer, não é? A autenticidade não tem relação com agir de qualquer forma. Isso. Não, tem quem eu sou, o que eu gosto, como eu faço e como eu vou expressar isso da melhor forma para o cliente que eu atendo, que ele tenha clareza de qual é o meu propósito. Obrigada, Nil. Obrigada, Lid. Laci, deixa um recado também para o pessoal de casa ali, para conhecer o teu café, o teu trabalho como arquiteto. Bom, eu estou no mesmo lugar, full time, trabalhando em duas frentes. No fundo, meu escritório de arquitetura, interiores e paisagismo, LCY Universe, que é justamente o universo do LCY, que é Laci, né? Que envolve hoje também o projeto do Cigar Blues Café. Seguindo pelas redes, vocês vão poder entender um pouco do meu trabalho nas duas áreas. O Cigar Blues é um trabalho diário também comercial, e lá nós temos várias atividades de música, workshop, coisas acontecendo que através do Instagram vocês conseguem acessar as programações. E só queria não deixar passar uma coisa que a Nil falou da infância, e olha só como é que são as coisas. Eu me lembro que nessa fase de 7 anos, eu morei no Paraná, a gente vinha para São Paulo, e uma coisa que me incomodava, eu olhava as ruas, calçadas estragadas, né? E eu olhava pela janela do carro e falava assim, não, eles vão arrumar. E a minha vida inteira eu tive envolvido com isso, de ser comprometido com a beleza, com a arte, arrumar as coisas, fazer retrofit, etc. Então, eu acho que a mensagem final é essa. Se escutar, se permitir, para depois agir. Perfeito. Do empreendedorismo à arquitetura. No fundo, todos nós precisamos da intuição para agir assertivamente e alinhar, né? Ter as nossas ações alinhadas com o nosso propósito. Espaço Aberto, seu podcast. Nos encontramos na próxima sexta-feira. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto, lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro